Vamos dar continuidade à nossa programação, vamos para a nossa terceira palestra do dia. A nossa querida amiga também, ela é consultora, ela é professora, é uma pessoa fantástica, Tatiana Livramento, que vai falar para a gente sobre o segredo das empresas resilientes. Mas antes, vamos contar um pouco da história da Tatiana. Ela tem atuado em cargo de gestão administrativa e financeira por muitos anos, há mais de 10. Ela está atuando como professora, consultora, palestrante e também realiza um trabalho fantástico de mentoria. É mestre em resiliência organizacional e quando ela foi estudar esse processo, surgiu realmente o propósito de aumentar a sinergia entre gestores, líderes e a força operacional das empresas, transformando-as em organizações vivas e cada vez mais resilientes. Nesse sentido, além de desenvolver e aplicar programas para desenvolvimento da liderança, tem dedicado boa parte da sua energia a qualificar o pessoal da base das empresas para que melhorem a sua condição profissional, se destaquem em suas áreas de atuação e assim tenham condições reais para conquistarem seus sonhos. Ciente da relevância do universo digital para a democratização do conhecimento, compartilha conteúdos nas suas redes sociais, oferece palestras, cursos e mentorias, tanto de forma presencial quanto online. Você sabe o segredo das empresas resilientes? Não? Então a Tatiana vai te contar tudo a partir de agora. Você vai conhecer um pouco mais do que é uma empresa resiliente e o que é mais importante, qual que é o segredo para se tornar resiliente. Tatiana, seja bem-vinda. A partir de agora estamos com você aqui. Um abraço, muito obrigado pela sua participação conosco. A plateia é sua. Muito obrigada a você, Jorge. Eu que agradeço a todos por esse convite, por essa super oportunidade de estar participando desse lançamento da Edúceres no Escola de Negócios para a nossa região e realmente me sinto muito honrada com esse convite que vocês me fizeram. E é verdade. Na verdade, não são segredos, né? Tão segredos assim, a gente acaba, de alguma forma, já tendo passado por eles, mas eu gosto de trazer esse tema como o segredo das empresas resilientes, né? A gente viu tanta coisa acontecendo nesses últimos meses, né, que cada vez mais a gente percebe a importância desse conceito da resiliência. Então é por ele que eu vou começar. Lá atrás, ainda, século XVIII, né, para XIX ali, a gente tem o conceito da resiliência relativo aos materiais. Então, ficou-se determinado que os materiais mais resilientes são aqueles que, quando submetidos a uma determinada pressão, o exemplo está aí da mola, né, na imagem, eles se aceitam essa pressão e, quando essa pressão cessa, eles voltam à sua forma original. Dessa maneira, a gente tem aí materiais que são muito resilientes e materiais que não são nada resilientes. O vidro é um exemplo, né? Se você pressionar um vidro, ele quebra e não volta à sua forma normal. A mola volta, o elástico volta e por aí afora. Mas esse é um tema da física, não é a minha especialidade. Mais para frente, já ali, começo, né, do nosso século, final do século XX, começo do século XXI, a gente tem, de uma forma mais intensificada, a associação desse conceito da resiliência no comportamento humano. E aí a coisa começa a ficar mais interessante, porque você tem uma visão, né, tentar entender por que algumas pessoas superam as suas dificuldades, os momentos de pressão, as suas crises, com muito mais facilidade do que outras. E essa é a grande sacada, né, dessa história toda. O que me faz ser mais resiliente? Por que eu não posso dizer que uma pessoa é ou não é resiliente? Porque sempre essa nossa capacidade de superar, ela varia com diversas possibilidades. Em algumas situações, a gente pode ser mais resiliente do que em outras. E aí isso vai trazendo um tempero muito interessante para esse nosso olhar mais humano desse conceito que a gente está trabalhando. Mas ainda não é isso que me instigou ao estudo. O que me levou, né, a esse tema da resiliência organizacional foi o estudo desse senhor, Yossi Sheffi. Ele é muito ativo ainda, é um pesquisador, um professor do MIT,
E já no final, lá para 2005, 2006, eu estava num processo já de 10 anos como gestora de uma empresa e passei por situações em que eu percebi que aquela empresa que eu estava gerindo, apesar de uma série de esforços, não só meus, obviamente, não seguiria adiante como a gente previa. E, por coincidência, caiu na minha mão esse primeiro livro, esse azul, né, que foi o primeiro livro dele, é um livro de 2005, que traz esse título, As Empresas Resilientes, e eu fui tentar entender o que ele estava dizendo ali, porque o conceito de resiliência já me chamava atenção, mas eu nunca tinha visto ele aplicado às empresas. E aí me encantei, saí desta empresa, né, deixei essa gestão, fui me dedicar a outras atividades, fui indo para a área de treinamento, me tornei consultora e cada vez mais me instigava essa questão. O que faz uma empresa quando se depara com uma crise, seja essa uma crise interna ou uma crise externa, ela sobreviver, né, ir adiante, se reinventar, e outras não. E outras, em crises semelhantes, né, com condições de serem comparadas, elas não conseguem se reinventar, elas não conseguem, algumas não deixam de existir, mas encolhem tanto. E aí eu comecei a realmente me dedicar a essa questão. O segundo livro dele, de 2015, ele agrega ali ainda um conceito muito bacana, ele é muito voltado para a área de logística, então ele trabalha essa questão dessa pulverização do sistema, né, de fornecimento que agora está espalhado pelo mundo. Então, essa cadeia de suprimentos hoje, apesar de trazer uma série de vantagens, ela traz também uma série de riscos, de disrupções, e a partir daí gera crises internas, enfim. Foi por aí que eu comecei a pensar, e aí todas essas empresas que estão aí, é claro que eu não vou falar de cada uma delas, mas de alguma forma elas não foram resilientes nos seus, para passar pelas suas crises, elas não foram resilientes nos seus processos. E é isso que a gente precisa entender. A resiliência das empresas, ela, claro, como tudo nas empresas, né? Não só a resiliência, está sempre vinculada às pessoas. As empresas, na verdade, são as pessoas. Mas a gente tem processos que podem ser mais resilientes do que outros dentro de uma empresa. E aí a gente desconecta um pouco a questão da resiliência do indivíduo, porque nem sempre a gente empresta a nossa resiliência pessoal para a empresa onde a gente está inserida. É claro, como disse o Takei na primeira palestra, se a gente estiver envolvido com o mesmo propósito daquela empresa, isso fica muito mais fácil de acontecer. Mas a gente sabe que não é uma regra. Então, de alguma forma, essas empresas que estão aí deixaram, né, o seu momento de crise, ou um determinado momento de crise, fazer com que elas diminuíssem ou sumissem do mercado. E aí vocês devem estar pensando, tá bom, mas o que é crise? Que crise a gente está falando? Eu adoro essa imagem porque, na verdade, a gente tem, de alguma forma, essa sensação de que na hora que a gente se vê no meio de uma crise, nos falta o chão, né? Eu acho que ela traduz muito bem. As crises têm diversas origens e, no caso das empresas, a gente entende como crise as ações não positivas, né, dos seus stakeholders, ou seja, das pessoas ou instituições que estejam de alguma forma envolvidas e são impactadas pela atividade daquela empresa ou impactam aquela empresa. Então, toda vez que eu tenho uma reação não prevista ou uma ação que seja contrária àquilo que a empresa imaginava, previa que iria acontecer, eu me vejo num momento de crise e muitas vezes me vejo sem chão. É quando a gente precisa ter mais cuidado no nosso processo de tomada de decisão, na avaliação clara do que está acontecendo. Mas a gente tem ainda um pouquinho de teoria dentro dessa história, né?
existe um instituto, que é o Instituto de Gerenciamento de Crises, que é o ICM, é um instituto americano. Eles divulgam o seu relatório, né, a cada 2 anos. Esse é o mais recente, é o de 2019, e confesso que eu estou curiosíssimo para saber como será o próximo, porque certamente as bases comparáveis, né, desses históricos vão ser bem alteradas, a gente está percebendo isso, mas, enfim, com os dados de 2019, eles separam, né, 27% das crises, elas são crises que eles consideram como repentinas, e 73% das crises que afetam as empresas são crises latentes, ou seja, estavam ali para acontecer, e porque ninguém tomou, não é que não tomou nenhuma ação, mas não tomou, às vezes, a ação adequada, ela acabou estourando. E é muito interessante porque esse conceito o Yossi Shep também utiliza, né? Ele fala sempre da questão da gente, do tempo de reconhecimento, né? Nesse segundo livro ele frisa bastante isso. A gente tem que estar atento à probabilidade de uma crise ser desencadeada, o impacto que ela vai causar se ela efetivamente acontecer, se aquela disruptura efetivamente acontecer, e qual o meu prazo de detecção para perceber que ela efetivamente já está transcorrendo, quanto tempo eu demoro para reagir, né? E o ideal nisso tudo é a gente agir de forma antecipada, é a gente prever, né, que alguma coisa vai acontecer e tentar se preparar mitigando o impacto dessa crise, né, dessa pressão toda, para que a gente possa depois ter a empresa retomando a sua atividade. O muito interessante dessa história, e que chama muita atenção da gente, é a questão do que compõe essas crises latentes. Na verdade, as crises repentinas, elas são aquelas mais difíceis da gente prever, o que faz com que a empresa precise estar sempre preparada para uma reação rápida. As crises latentes, elas são aquelas que dão sinais, mas a gente acha que não vai acontecer. Então, dentro desse percentual de 73%, 59% desse montante, 59% das crises latentes são distribuídas aí entre disputas trabalhistas, discriminação, situações de assédio, seja moral ou assédio sexual, e má gestão. 20% das crises que uma empresa enfrenta no decorrer da sua vida, segundo essa pesquisa, são decorrentes de má gestão, de decisões equivocadas, de desalinhamento, inclusive, de propósitos. Quando a gente está trabalhando ali e, de repente, a empresa já entrou no automático. A gente precisa tomar bastante cuidado, ter bastante atenção a isso, porque são as crises nas empresas que nos pressionam, que pressionam as empresas. A força que vai trazer ou não a resiliência é exatamente a força dessa crise, essa pressão que a crise exerce nas empresas. Então, aí a gente já tem uma possibilidade de reação, né? E quando a gente entende que, é claro, esses são números americanos, tem outros fatores que geram crise também, com impactos, né, com frequência um pouco menor, mas eles existem. A gente precisa ajustar isso para a nossa realidade. Talvez esses percentuais difiram um pouco, né, na sua história aí, mas a gente precisa entender que a gente está falando, quando a gente fala de assédio, discriminação, disputas trabalhistas, a gente está basicamente falando de ações de comportamento, né, comportamento humano. E má gestão também, às vezes são falhas técnicas, tudo bem, né, uma dificuldade ali de aplicar ferramentas adequadas, enfim, mas também a gente está falando de comportamento humano. O primeiro segredo que eu posso compartilhar com vocês
é a questão da comunicação, né? A gente tem como regra, como base das empresas resilientes, a questão do foco. Elas são obcecadas pela comunicação. E aí, eu preciso destacar que a gente está falando de comunicação interna. Como fazer fluir, né, a informação dentro da empresa. Como ter transparência. Então, por isso que está ali, né, comunicação de forma simples, eficaz, imediata, pertinente. Conseguir deixar dentro do ambiente interno dessas empresas um canal sempre livre para que a comunicação aconteça. Tem uma história muito interessante. No ano 2000, a Philips, numa das unidades da Philips, teve uma questão de um incêndio de pequenas proporções. Naquela época, ela tinha como os dois principais clientes a Ericsson e a Nokia. E imediatamente, quando aconteceu o incêndio, eles comunicaram, tanto a Ericsson quanto a Nokia, desse fato e disseram que isso atrapalharia em uma semana, 10 dias, atrasaria, né, a entrega dos próximos pedidos. Rapidamente, só para resumir muito essa história, a Nokia, a pessoa que recebeu essa informação da Nokia, imediatamente levou essa informação para os gestores. Rapidamente eles pensaram num plano de ação e começaram. E se não voltar em 10 dias? Aonde a gente tem mais estoque para poder remanejar? Enfim, tomaram todas as providências para superar aquela crise de uma forma muito rápida. A Ericsson, quem recebeu a ligação, falou, tá bom, a gente tem estoque para segurar por uma semana, então tá tudo bem. Guardou aquela informação, não fluiu, essa comunicação não foi feita. No caso, o desenrolar dessa história, essa unidade da Philips não voltou a funcionar em 10 dias, na verdade demorou 9 meses, e um pouco depois desse período, a gente tem a joint venture Sony Ericsson, a gente teve aí a Ericsson saindo, né, de um mercado que naquele momento ela estava brigando para ser primeira. Então, claro que não é só isso, né, as coisas não acontecem por um fato isolado, mas exemplifica muito bem como uma empresa que estimula, né, o compartilhamento das informações, ela é capaz de tomar ações, de prever, de mitigar o efeito de uma crise. O nosso segundo segredo, ele, na verdade, de alguma forma, está presente aí na nossa vida, diz respeito à questão da criatividade. E aí, quando o Adilson falou na palestra dele, pensar fora da caixa, que caixa, eu achei perfeito, né? É exatamente isso. As empresas resilientes, elas estimulam, né, o processo criativo de uma forma muito democrática e constante. Não existe um momento para. A qualquer momento, todas as pessoas que puderem, que tiverem algo a contribuir, a dar uma sugestão, solucionar um problema que esteja percebendo, ela vai ter um espaço para que isso aconteça. Porque, na verdade, criatividade é a base para a inovação que as empresas tanto precisam, né? A inovação é o quê? É a criatividade que foi transformada em um produto comercial, né? Que você consegue efetivamente replicar, levar aquilo para o mercado. Mas ela não nasce assim, ela vem de um processo criativo. E se as empresas não estimulam isso na sua base, não aceitam o erro, né, não tem a questão voltada para que se aprenda com o erro, a gente acaba não conseguindo criar efetivamente. Vamos para o terceiro segredo aí. A gente vai falar desse terceiro segredo, que é a questão da agilidade. Empresas resilientes são rápidas. Elas têm, hoje a gente escuta muito falar sobre as metodologias ágeis, é maravilhoso, mas isso precisa fazer parte da cultura da empresa. Não adianta você ter ferramentas espetaculares que processem dados, que te gerem
inputs interessantes se você não tem agilidade para tomada de decisão, se isso não faz parte efetivamente da sua cultura, da cultura desta empresa. Então, a gente está falando aí de uma tríade, né? Comunicação, criatividade e agilidade. Essas são 3 características muito fundamentais para as empresas que se propõem a ser resilientes. E aí eu faço um parêntese aqui, né, dizendo que assim como para as pessoas, né, a gente não consegue ser resiliente o tempo inteiro, né? Por isso a gente precisa estar sempre trabalhando o nosso autoconhecimento, as empresas também. A empresa ela não pode baixar a guarda, né? Ela tem que estar sempre atenta àquilo que vai fazer com que ela possa dar o próximo passo, aquilo que possa levar a uma antecipação de uma ação, para que ela não tenha que ficar o tempo inteiro reagindo, né? O que vai nos levar efetivamente a ser ou a criar uma empresa resiliente é essa atenção ao que pode vir, o que pode significar uma disruptura dentro do nosso processo. Nesse sentido, a gente tem aí uma percepção muito nítida que nessas empresas as hierarquias dominadoras estão cedendo espaço e os processos relacionados à autogestão estão tomando o seu lugar. Quando a gente fala de não ter hierarquias dominadoras ou de reduzir muito essa percepção, a gente está falando de não é de não ter hierarquia, não é isso. É da substituição dessas hierarquias dominadoras por uma hierarquia colaborativa, onde o gestor passa a ser um facilitador para que as coisas aconteçam. Não é que agora todo mundo faz autogestão, todo mundo é capaz de, né, criar a sua própria dinâmica ali de prioridades e de atividades, enfim. Então, não preciso mais de um gerente. Não é isso. Não é isso. O gerente, eu ouvi um dia desse um exemplo muito bacana. O gerente ele passa a ser como um jardineiro. O jardineiro cuida do seu jardim para que ele floresça. O jardineiro cuida de regar, de trocar uma muda de lugar, de colocar um alimento ali, né, alguma coisa que vai potencializar adubar aquela terra, enfim. Mas o objetivo dele é ver essa empresa, esse jardim florescer. O gerente passa a ter, dentro dessa perspectiva de uma empresa resiliente, ele passa a ter essa função de ser um cuidador das pessoas, um cuidador dos processos que essa empresa tem. E quando eu falo da autogestão, que cada vez mais a gente precisa desenvolver nas pessoas, é a hora que eu mais gosto, né, quando eu estou dentro de uma empresa, é conversar com as pessoas que estão na base dessa empresa, as pessoas que estão relacionadas às atividades operacionais. De um modo geral, as empresas investem, de alguma maneira, no treinamento dos seus líderes. E o pessoal operacional, às vezes, fica um pouco à margem desses processos. E isso vai causando um distanciamento, porque você tem a liderança conversando num idioma e o operacional conversando em outro. Então, o que eu gosto muito de fazer, o que eu tenho percebido ser muito positivo e que traz resultados, acelera resultados, é quando a gente começa a conversar e a preparar o pessoal operacional para que eles entendam o que é essa autogestão, o que o líder espera dele, para que a gente faça essa tradução de linguagem e coloque todo mundo na mesma página. Esse é o processo da autogestão. É você mostrar que muitas vezes você não tem um cargo de liderança, mas você é capaz, sim, fazer essa pessoa acreditar que ela é capaz de tomar decisão, ela é capaz de compreender uma situação que esteja ali acontecendo e incomodando
de alguma forma, essa empresa. Então, esse reequilíbrio, né, que a gente começa a perceber em algumas empresas. Nesse momento, você deve estar assim, se perguntando, né, e as pessoas? A gente tem sempre, né, essa preocupação. E as pessoas? Em que momento a gente se preocupa com elas dentro desse processo? Como eu já disse lá atrás, as empresas são as pessoas que ali estão. A gente não tem como fugir disso e isso é muito fluido, né? É natural, tem que ser assim. Só que lembra lá atrás, quando eu falei que as pessoas, a gente não tem uma definição, não é estanque essa definição, se a pessoa é resiliente ou não, ela pode ser mais resiliente ou menos resiliente. E quando ela é menos resiliente, né, as pessoas que são pouco resilientes, elas tendem a reclamar muito, elas rejeitam a realidade como ela se apresenta, elas questionam o significado da própria vida e elas não são capazes de improvisar. Fica faltando que alguém dê ali uma cordinha, né, para que elas consigam dar os próximos passos. E fica muito claro que esse perfil das pessoas que não são resilientes ou são menos resilientes já começa a não se encaixar muito no perfil de profissional que as empresas estão precisando. Porque não é que a pessoa empreste a própria resiliência para a empresa, mas ela sendo mais resiliente, ela auxilia a empresa a passar pelos seus momentos ali de dificuldade, ela é mais criativa, ela não rejeita uma novidade. A pessoa a pessoa resiliente, ela está sempre buscando um novo caminho. Ela não é insistente. Ela vai olhando, ela vai tentando, até ela falar assim, não, eu vou buscar um outro caminho, eu vou me reinventar por aqui, eu vou mudar essa situação. Ela tem certeza de que ela é capaz, sabe? A fé, a crença, não fé religiosa, mas a crença de que isso tem que fazer sentido, eu tenho que buscar o meu propósito. A gente não pode perder essa ideia, né, de que tudo tem um sentido. Depois, lá na frente, quando o tempo passa, a gente olha para trás, fica muito mais fácil a gente entender o sentido das coisas. E é isso que a gente precisa trabalhar nas pessoas que estão à nossa volta, né, nos nossos liderados, principalmente. Fazer com que eles descubram, né, esse potencial resiliente para que eles se mantenham dentro da estrutura da empresa. E aí, para a gente começar a fechar essa nossa conversa, eu gosto muito dessa pergunta, né? O que nunca vai mudar? A gente viu aí a conversa do Takei sobre propósito, a conversa do Adilson sobre a questão da tecnologia e como a gente se relaciona com tudo isso que está acontecendo, mas a gente não pode esquecer que algumas coisas não vão mudar nunca. Primeiro, a importância de fazer com amor. Isso é muito humano, né? Isso é uma habilidade humana. Não tem tecnologia que nos tire isso. A gente fazer com amor o nosso trabalho, a gente dedicar, né, uma atenção efetiva, né, naquilo que a gente está fazendo, é amor, é uma forma de amor. Então, nunca se esqueçam disso. A segunda coisa que nunca vai mudar é o poder da empatia. Cada vez a gente ouve falar mais sobre isso. É muito importante a gente ter empatia pelas pessoas menos resilientes. Elas não são menos resilientes porque querem, né, de um modo geral, elas estão sofrendo muito com uma determinada perda, que passaram naquele momento, uma crise muito grave, e a gente precisa tentar, com empatia, tirar essa pessoa o mais rápido possível daquela frustração que muitas vezes ela se coloca, daquele lugar, né, de desconforto absoluto.
isso é só gente, isso também é puramente humano nesse sentido. O nosso terceiro fator aí, que nunca vai mudar, é a força da criatividade. Já falamos, né, sobre a criatividade, esse é um atributo nosso. Somos nós, com a nossa criatividade, que somos capazes de criar, né, essas inovações fantásticas que temos no mundo hoje. Não é o processo inverso, não é a máquina que cria a gente, é a gente que cria a tecnologia. E, por fim, a última coisa, né, que não vai mudar nunca é a importância do pensamento crítico. Nós, seres humanos, temos essa habilidade, pensamos criticamente, então somos capazes de perceber o quanto aquela empresa está sendo mais ou menos resiliente, o que eu posso fazer para auxiliar nesse processo, como a gente avalia, inclusive, se vale a pena permanecer, né, naquele ambiente profissional. Então, 4 atributos puramente humanos que, de todas as formas, se relacionam com esse processo da resiliência humana e também contribuem para a resiliência das empresas. Por fim, o que fecha a minha fala, a gente não tem nunca que perder, não pode mudar a nossa vontade de ir além em todos os sentidos, ir além nas nossas conquistas profissionais, ir além nas nossas conquistas pessoais, se desenvolver. Não dá para parar, já vimos isso, né? O Adilson falou, a gente não pode parar o nosso aprendizado nunca. E eu não estou falando só do aprendizado formal, né? A gente aprende o tempo inteiro, a gente aprende com as pessoas, a gente aprende com as experiências, a gente está o tempo inteiro exposto a essa oportunidade, né, da gente ir crescendo. E é isso que vai nos tornar resilientes de fato, e é isso que vai fazer com que a gente contribua com a resiliência das empresas. Quando uma empresa define processos resilientes, ela precisa contar com pessoas, não necessariamente resilientes, mas com pessoas habilitadas, capacitadas, com todas as habilidades de comportamento, né, habilidades sociais aí, para efetivamente fazer esses processos rodarem dentro da melhor forma possível. E a vontade da gente ser feliz. Ninguém está aqui para ficar sofrendo, para escolhendo passar dificuldades. A gente tem intrínseco, na nossa genética, né? A gente tem uma vontade de ser feliz. E a gente é feliz quando a gente conquista as nossas realizações, a gente dá o passo adequado no sentido, no caminhar da nossa vida, né? Muitas vezes é muito mais bacana a gente ir valorizando o caminho e sendo feliz do caminho do que esperando para ser feliz um dia. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Fico muito honrada novamente e desejo a todos que tenham sempre vontade de ir além e de ser feliz. Muito obrigada!